Prepare-se para uma jornada aterrorizante que vai deixar você sem fôlego. Hoje, vamos mergulhar em uma história de terror baseada em um relato real que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Acompanhe Ana e seu grupo de sobreviventes enquanto eles lutam para sobreviver após um acidente de avião em uma ilha misteriosa. Entre cavernas assombradas, desenhos antigos e entidades sobrenaturais, cada momento é mais assustador que o anterior. Descubra os segredos sombrios que a ilha esconde e o desfecho chocante que vai te deixar com a pele arrepiada. Assista até o final para não perder nenhum detalhe dessa experiência arrepiante. Meu nome é Ana e minha vida mudou para sempre em um único instante. Era uma manhã ensolarada, quando o avião em que viajávamos, um pequeno bimotor sobrecarregado, começou a tremer como se estivesse lutando contra uma força invisível. O pânico tomou conta dos passageiros, mas não havia nada que pudéssemos fazer. O piloto lutou para manter o controle, mas logo ouvimos o som ensurdecedor das turbinas falhando. O céu se tornava cada vez mais negro e, em um momento de desespero absoluto, o avião se despedaçou contra o chão. Quando acordei, a dor era intensa e a única coisa que vi foram árvores altas e uma praia deserta. O sol queimava e a adrenalina me impulsionava. Olhei ao meu redor e percebi que a única coisa que me restava eram os outros sobreviventes. Um punhado de almas perdidas, assim como eu. O grupo era pequeno. Havia Lucas, um estudante de medicina, Marta, uma mãe de família, e Ricardo, um artista que sonhava em capturar a beleza do mundo em suas telas. Nós nos unimos rapidamente, decididos a encontrar comida e água, enquanto tentávamos entender a situação. Caminhamos pela floresta densa, ouvindo os sons da natureza e tentando manter a esperança. Após horas de busca frustrante, encontramos uma caverna escondida, disfarçada entre as rochas. A curiosidade nos levou a explorar o interior, pois acreditávamos que poderia haver abrigo ou talvez água. Naquela noite, a tranquilidade foi quebrada. Enquanto tentávamos dormir, começamos a ouvir sussurros que dançavam no ar. Eram vozes baixas, indistintas, mas inegavelmente presentes. No início, pensei que fosse apenas o vento, mas Lucas ficou pálido ao relatar que viu uma sombra se movendo nas paredes. A fome e o medo pesavam em nossos corações quando decidimos que já era o suficiente. Era hora de deixar a caverna. No entanto, quando tentamos sair, percebemos que as entradas estavam cobertas por uma densa neblina. Tentamos várias direções, mas a densa bruma nos mantinha presos, como se a própria caverna estivesse viva, zombando de nossa tentativa de escapar. O pânico crescia e, aos poucos, a nossa unidade começou a se desmoronar. Marta, especialmente, parecia mais assustada. Ela falou de uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados. Na manhã seguinte, decidimos nos separar em grupos menores, acreditando que isso nos daria uma chance melhor de encontrar uma saída. Eu e Ricardo nos afastamos na direção oposta àquela em que dormíamos. Elencamos nossos planos, mas enquanto caminhávamos, algo me fez parar. Uma voz suave chamava meu nome na distância. Constrangida, não sabia se estava sonhando ou se era real. Mas uma força inexplicável me puxava para a frente. Ricardo, percebendo que eu estava distraída, seguiu meu olhar e viu um pequeno brilho entre as árvores. O brilho se intensificou até que se revelou uma fonte de água, a mesma que desejávamos. A sede me fez correr até lá, mas assim que me aproximei, percebi que a água estava turva, como se fosse tingida de... Antes que pudesse identificar a cor, ouvi um grito à distância. O coração disparado, voltei correndo em direção aonde deixamos os outros. A caverna estava em silêncio, até que uma sombra apareceu imprudentemente, surgindo entre as pedras. Era Lucas, sua face contorcida em terror. Ele exclamou que Marta tinha desaparecido.
A pressão da realidade se instalou em nossos corações. Tomamos nossa decisão, formando um laço ainda mais forte. Precisávamos entrar na caverna novamente para encontrá-la. Assim que entramos, começamos a ouvir vozes mais claramente, cantando como se fossem parte de um ritual. Nos movemos cautelosamente entre as rochas, cercados por uma escuridão que se sentia impenetrável, quando uma imagem chocante se apresentou diante de nós. Os desenhos nas paredes estavam se movendo, preenchendo o espaço com formas que pareciam quase reais. Era como se espíritos estivessem se aglomerando em um culto, preparando-se para algo terrível. Era um aviso, não um convite. Ricardo começou a chorar e a dor em seu coração parecia ecoar em minhas veias. Perdemos a noção do tempo enquanto tentávamos escapar da caverna. As luzes dançantes nos seguiam, sussurrando palavras que soavam como maldições. Finalmente, encontramos um pequeno túnel que parecia promissor. Ao atravessá-lo, ouvimos um grito agudo de Marta. Nos apressamos sem hesitar, mas ao chegarmos ao final do túnel, nossa esperança se desfez. Marta estava caída, tão pálida quanto uma folha em outono. Seu olhar vazio se fixou em nós, e o ar ao seu redor pulsava com uma energia estranha. Tentamos acordá-la, mas seus olhos estavam fixos em algo atrás de nós. Um frio gelado subiu pela minha coluna quando me virei. Era uma sombra escura, uma silhueta de um homem coberta por feixes de luz enigmáticos. Ao seu redor, desenhavam-se as figuras que estavam nas paredes da caverna, como se tivessem saído diretamente da rocha. O que deveria ser um pesadelo tornou-se real. Era uma entidade, um guardião daquela caverna, talvez até mesmo um espírito vingativo. Ele nos encarava com olhos vazios, e lentamente começamos a entender que estávamos em um território sagrado. Marta levantou-se. Suas palavras indistintas eram uma mistura de desespero e transe. Nela havia uma mudança, como se a caverna a tivesse escolhido. O guardião avançou e um grito profundo irrompeu de seus lábios. Em um último esforço, puxei Ricardo para trás e tentamos fugir, mas a escuridão parecia se tornar cada vez mais opressiva. Fugimos para fora da caverna, respirando o ar fresco e quente. A luz do dia era intensa, mas a sensação de alívio era breve. Olhei para trás e vi a caverna pulsar como se estivesse viva. Antes que eu pudesse processar, ouvi o eco de uma risada macabra que se misturava com o canto distante de aves. Ricardo estava em choque e a realidade da situação começou a me atingir. Marta não estava mais conosco. E com ela, um pedaço de cada um de nós havia sido levado. O grupo se dispersou ainda mais. Éramos sobreviventes, mas também nos tornamos intrusos naquela ilha. O espírito da caverna nos punia por algo que não compreendíamos. Ao longo dos dias que se seguiram, tentamos reunir coragem, mas as vozes nunca nos deixaram. Cada noite era mais insuportável que a anterior, e a sensação de estarmos sob vigilância se tornava palpável. Ricardo decidiu que sairíamos da ilha. Ele estava convencido de que, ao construir uma jangada, poderíamos escapar. Mas cada tentativa falhava. As ondas pareciam vomitar nosso esforço de volta à areia. A natureza estava nos castigando por alguma razão. Pelo que fizemos ou pela presença que trouxemos. Com o passar do tempo, a sanidade começou a vacilar. A luz do dia não era mais um convite. Tornou-se um lembrete amargo da nossa condição. Em um despertar, encontrei Lucas murmurando pelas sombras. Ele havia passado a noite com um caderno, rabiscando as formas que ele havia visto na caverna. Cada linha parecia descrever pesadelos. Decidi investigar as figuras que haviam sido desenhadas. Quando olhei mais de perto, percebi que estavam se moldando em algo mais. Remontavam a nossa própria história, o acidente, os medos, nossas fraquezas. Era como se estivéssemos sendo observados, moldados por uma força antiga que pretendia nos transfigurar em algo maior.
Com um último grito de defesa, Lucas decidiu que tínhamos que enfrentar novamente a caverna, cada um de nós. O caminho que levava até ela estava mais claro agora, não mais coberto pela neblina. No entanto, a verdade era mais assustadora do que qualquer sombra. Quando finalmente entramos, tudo estava mudado. As paredes estavam cobertas de sangue e as vozes ecoavam mais alto do que nunca. A imagem de Marta apareceu, sua figura cercada por aquelas entidades, choque e dor nos seus olhos. Essa era a prova de que algo havia ido além. O guardião estava esperando, suas garras do tamanho de uma rocha em ponto de se quebrar. Ele sorriu, um sorriso que era tanto uma promessa quanto uma condenação. A caverna se fechava ao nosso redor, e enquanto os ecos se afunilavam, uma decisão se tornava inevitável. A dezena de sombras permaneceu enquanto nós, 3 sobreviventes, nos preparávamos para lutar ou aceitar o destino que a ilha preparou para nós. Uma tempestade de forças estava prestes a folhear uma página em nosso próprio livro. Então, o reconhecimento se acendeu. Nunca houve uma saída. Cada passo dado nos levava a um ciclo sem fim. Os seres que ali existiam eram reflexos do nosso próprio medo. E em uma última tentativa de libertação, gritei em direção ao guardião. Contudo, uma verdade se firmou. A única maneira de deixá-los escapar era descer à profundidade de nossas próprias almas, enfrentar o que estávamos nos tornando. E assim, com coragem aquecida pela dor, mergulhei em direção ao que sempre temíamos, saber que ao final a ilha não era o nosso fim, mas sim o início de um novo ciclo.